Ação nesta noite, uma palavra de Deus, e eu creio, falou muito comigo, né? Porque primeiro quando Deus fala, né? Deus fala com a gente para depois falar com a igreja amada do Senhor. E eu tenho certeza que falará com cada um de vocês nesta noite. Amém? E eu vou falar sobre o Deus que faz promessas. Amém? Fecha os teus olhos, levanta a tua mão e diga assim: eu sirvo um Deus que faz promessas. Aleluia, Jesus. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor diz na Bíblia que existem homens e mulheres, várias pessoas que Deus fez a promessa na vida dessas pessoas e que Deus também cumpriu essa promessa na vida deles. Eu poderia falar de vários, mas eu citei alguns para poder estar ministrando nesta noite. Amém? Quem aqui se lembra da história de José? Amém? Deus fez uma promessa para José, que ele seria governador do Egito. Aleluia, Jesus. Quem era José? José era filho de Rebeca com Jacó, que viveu ali entre seus irmãos, né? A Bíblia nos relata que ele era glória a Deus, aleluia. Então ele vivia ali entre seus irmãos, no anseio ali da sua família, e a Bíblia fala que ele era um homem íntegro, que ele era um homem reto, tanto a ponto que ele era perseguido pelos seus irmãos. Ele era odiado pelos seus irmãos, mas José permanece fiel. Tudo que acontecia, né, o pai ali falava: vai José, vai junto. E todos os erros que os seus irmãos faziam, José logo detectava e ia correr para o pai, né, para poder contar. Mas ali os irmãos viam ele, né, ficavam com aquele ódio, com aquela inveja, né? Por quê? Porque ele era fiel, né? Ele era fiel a Deus e estava sendo fiel ao pai, denunciando as coisas erradas. E a Bíblia relata que José foi perseguido, José foi vendido, né, pelos seus irmãos como escravo no Egito, e lá no Egito ele sofreu por demais, foi perseguido, foi caluniado, né, por ser fiel a Deus. A Bíblia não narra em nenhum momento que José traiu, que José fez alguma coisa de errado. E José poderia pensar, acredito eu, que ele pensava: Senhor, mas eu sou fiel, te louvo e estou passando por isso tudo. Eu penso que na mente dele José poderia pensar assim como nós pensamos também. Mas José era fiel, ele não murmurava. José passou por perseguição, José passou por calúnias, mas ele foi fiel a Deus. Foi para a prisão, né? Ele tinha todos os motivos para deixar de honrar a Deus. Ele tinha todos os motivos para deixar de acreditar no Senhor, mas ele permaneceu fiel a Deus e se tornou governador do Egito. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Quem aqui se lembra de Davi? Deus fez uma promessa para a vida de Davi, que Davi seria rei de Israel. Meus amados irmãos, mas até essa promessa se cumprir, Davi também passou pelo processo. A palavra do Senhor nos diz que Deus rejeitou a Saul, o rei que governava na época, e Deus falou com Samuel: já tenho um novo rei para Israel. E Samuel disse: sim, Senhor. E Deus falou com Samuel: vai até a casa de Jessé, que lá vou ungir o novo rei de Israel. Aleluia, Jesus. E assim Samuel fez. Chegou na casa de Jessé, como todos já sabem, né? Apareceu aquele tanto de irmãos, né? E o pai falou: nossa, que prazer você está aqui, tudo. Um dos seus filhos vai ser ungido hoje a rei.
Eu acredito que Samuel fez aquela fila e aquele primeiro Samuel falou, né? É esse Deus. Aí Deus falou assim, não é esse Samuel. E aí foi o segundo e Deus disse, não é esse. E Deus diz o terceiro e Deus diz, não é esse. E todos os seus filhos, e Samuel falou, acabaram os seus filhos, Samuel? E Deus disse, não. Ainda tem um que está cuidando das ovelhas. Aleluia, Jesus. Diga para o irmão que está do teu lado, Deus não vê como o homem vê. Aleluia, Jesus, santo é o Senhor. Então, amados, lá vem Davi pequenininho, acredito que raquítico, magrelinho naquela época, coitado, surradinho, e Deus falou com Samuel, é esse aí que vai ser o novo rei de Israel. Acredito que conjectura minha, Samuel olhou e falou, disse Deus, mas este, né? Mas Deus falou, é este sim que eu escolhi para ser o novo rei de Israel, porque Saul Deus já tinha rejeitado, amém, amados? E a Bíblia nos diz que Samuel ali ungiu Davi a rei, mas existe um processo, aleluia, Jesus. Ali Davi recebeu aquela unção, aí Deus começou agora a trabalhar na vida de Davi, porque Deus, quando ele tem uma promessa para cumprir, existe os processos, existe as moinhas, e nós precisamos estar prontos, preparados para o que o Senhor tem para nós, amém, igreja? E a Bíblia nos relata, né, que Deus mandou Davi ali para ser escudeiro do rei, né? Então ele foi aprendendo ali a como lidar, como fazer, né, no meio daquelas guerras, né? E ali o Senhor estava preparando Davi para uma grande obra que ele iria exercer no ministério dele. Amém? Então, mas daqui esse processo, Davi cresceu e tudo, desenvolveu, mas Davi começou também a ser percebido. Quando Saul percebeu que ele poderia ser o novo rei de Israel, agora começou a perseguição. Saul agora começa a perseguir Davi. Por quê? Porque ele pensa que Davi pode se tornar o futuro rei. Tentou matar Davi por várias vezes, mas quem é ungido do Senhor, da Rabandaia Súria, o Senhor é quem guarda, o Senhor é quem protege. Não tem demônio, não tem levante do diabo, porque quem garante a obra do Espírito Santo é o Senhor Jesus. Amém, amados? E ali Davi passou por todas aquelas tribulações, Davi passou por todas aquelas perseguições, mas Davi foi fiel a Deus, Davi permaneceu fiel. A palavra do Senhor diz também que Davi teve a oportunidade de matar Saul por 2 vezes, mas mesmo Saul sendo errado, Davi não tocou, porque não se toca em ungido de Deus, amém, irmãos? Porque quem levanta é o Senhor. E a palavra do Senhor diz que Davi passou por aqueles processos, até Davi se tornar rei de Israel. Davi passou pelos processos de Deus, amém, amados? Até se tornar a vitória, até Deus cumprir a promessa na vida de Davi. E não foi fácil, mas diga aí, não é fácil para ninguém. Nada nessa vida é fácil, amém, irmãos? Nada nessa vida é fácil, porque se vir fácil, pode ter certeza que não é de Deus, não. Não é de Deus, é laço do diabo, porque tudo que é de Deus é com preço, tudo que é de Deus é com renúncia, da Rabandaia Súria, tudo que é de Deus tem um preço a ser pago. Jesus já pagou um alto preço na cruz do Calvário, mas nós precisamos nos compor e estar prontos na brecha para poder receber. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor diz que Davi se tornou o rei de Israel, mas até ele se tornar, irmãos, ele passou pelo processo de Deus, mas a Bíblia diz que ele se tornou porque ele foi fiel a Deus. Ele foi fiel a Deus e Deus cumpriu a promessa na vida de Davi. Amém? Quem aqui se lembra do povo hebreu?
né, da história aqui de Moisés. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz que aquele povo estava ali, né, trabalhando como escravo no Egito, né, e eles oravam, clamavam a Deus para que Deus viesse libertá-los daquela escravidão. E o Senhor ouviu o clamor daquele povo. O Senhor ouviu o clamor daquele povo e enviou Moisés para libertar. E aí, quando Deus enviou Moisés para libertar aquele povo, Deus falou com Moisés: Moisés, vá até o Egito, que eu tenho uma obra para poder fazer lá. Eu quero que você liberte o meu povo. Aí Moisés falou: eu, Senhor, eu sou um homem gago, um homem com a língua pegada, não sei falar. Porque a gente é assim, né, irmãos? Às vezes nós queremos dar desculpa para Deus, não é verdade? Ramão, Tondarabandai Assúria. Às vezes nós queremos dar desculpa para Deus. Ah, Deus, mas eu não sei fazer isso, Senhor. Ah, Deus, mas como eu vou fazer isso? Irmãos, Moisés falou isso com Deus. E Deus falou: não seja por isso, Moisés, colocarei Arão do teu lado para falar contigo. Ramão, Tonarraçui. E Deus colocou ali Arão para colocar ali do lado de Moisés, para eles juntos fazerem a obra de Deus. Então eu quero te dizer nessa noite, não tem desculpa, amém, irmãos? Não tem desculpa, porque para Deus não tem desculpa, amém? O homem até tenta, ah, Deus assim, ah, Deus assado, mas o Espírito Santo que está aqui nesta noite, está dizendo: a obra é dele, quem prepara é ele. Oh, aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor diz que Moisés libertou, né, aquele povo. E observe, irmãos, que Deus faz a promessa, Deus dá alguns sinais para Moisés, né? Da mão e do cajado que se torna cobra, para dizer que Deus provou, que disse: vai, Moisés, que eu serei contigo, né? E ali Moisés foi no meio daquele povo, chegou lá para poder falar com o Faraó. E chegando lá, falou com o Faraó o que Deus havia lhe falado, e o Senhor disse: e aí, Deus falou: solte o meu povo para que o povo venha adorá-lo e tudo. E aqui, assim como todos já sabem a história, né, de Moisés, e ali Faraó endurecia o coração. Aí Deus falava que ia vir mais praga. Aí Deus fechava o coração, abria o coração, e o povo não entendia. E o povo já queria murmurar, o povo já queria falar, desde lá já murmurando, reclamando. E o povo não entendia que é Deus quem está no controle, amém, amados? É Deus quem está na situação. É Deus que abre, é Deus que fecha, é Deus que abre e é Deus que fecha. Amém? E nós, como servos do Senhor, temos que estar atentos à voz de Deus. Estar preparados para ouvir e aceitar aquilo que o Senhor quer para nós. Amém? Então, no mover da história, no final, Deus permitiu e o povo de Israel ali foi, né, liberto da escravidão. Deus abriu o mar vermelho e ali aquele povo foi para o deserto. Deus falou que aquele povo iria passar pelo deserto, quantos dias? 40 dias. Amém, amados? Quantos anos aquele povo passou no deserto? 40 anos. Será por quê, hein? Deus tinha um propósito. Ramanto na raçui. Era 40 dias, Ramanto. Mas o povo passou 40 anos. Você sabe por quê? Porque murmurou. Aleluia, Jesus. Diga para o irmão do teu lado, diga assim: não murmura não. Aleluia, diga: não murmura não, porque não é de Deus. Dá graças a Deus por tudo, porque a palavra do Senhor diz: em tudo dai graças. A palavra do Senhor nos diz: quando tudo vai bem, quando a mesa está farta, quando eu tenho um sapato bonito,
Quando eu tenho os meus amigos ao meu redor, a palavra do Senhor diz: em tudo, ramanto na raçui, em tudo dai graças, porque esta é a vontade do nosso Deus. E a palavra do Senhor diz que aquele povo não entrou na terra prometida que manava leite e mel, porque Deus fez a promessa para o povo de Israel, que eles iriam entrar na terra prometida que mandava leite e mel. Agora eles não entraram, por quê? Por causa da murmuração. Amém? Então pega essa daí, não murmura não. Não murmura não. Tem até a música que fala, né, irmãos? Não murmura não, não murmura não. Aleluia, Jesus. Irmãos, isso então você vê que Deus fez a promessa na vida de José. E Deus cumpriu a promessa na vida de José. Ele se tornou governador do Egito, porque ele foi fiel, não murmurou, Deus cumpriu. Davi, Deus fez uma promessa para a vida de Davi, que ele seria rei de Israel. Deus cumpriu a promessa na vida de Davi. Davi não murmurou, Davi não reclamou, apesar das perseguições, apesar das traições, ele permaneceu fiel e ele se tornou governador, o rei de Israel. Diferente desse povo, porque Deus fez a promessa para o povo lá, para o povo de Israel, que eles iriam entrar na terra, agora eles não entraram. Por que não entraram? Porque murmuraram. Amém? Então nesta noite seja grato ao Senhor. Amém? As nossas ações devem estar conduzentes, as nossas ações têm que estar de acordo com as promessas de Deus nas nossas vidas. Aí você pode perguntar, quais as ações que podemos ter para que Deus cumpra essas promessas nas nossas vidas? Vamos lá? Em Gênesis capítulo 12. Aleluia, Jesus. Então eu vou falar aqui sobre algumas ações que o Senhor quer que nós tenhamos nesta noite, para que possamos alcançar a promessa do Senhor na minha e na tua vida. Amém? Em Abraão, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, amados? O Senhor fez ali uma promessa, para Abraão, que Deus seria com ele, que ele seria pai de multidões. Eu acredito que quando Deus falou com Abraão, conjectura minha, disse: Senhor, eu nem filho eu tenho, como eu vou ser pai de multidão? Ramanto na raça. Mas aqui, irmãos, o outro ponto que eu quero te dizer, que você não pode ver. Deus quer que você tenha uma visão ampliada. Deus quer que você tenha uma visão ampla nesta noite. Amém? Mas primeiro ponto, Deus fez a promessa a Abraão. Amém? Deus fez a promessa, Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Amém? Segundo ponto, Abraão creu. Abraão teve fé. Amém, amados? A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, crê que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. A palavra do Senhor diz também que o justo viverá da fé. Amém? Quem aqui conhece a mulher do fluxo de sangue? Aquela mulher era rica, mas nem a riqueza dela salvou ela, Ela andava se arrastejando, E a Bíblia nos relata que ela dizia assim: se ao menos eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Aleluia, Jesus. Que tamanho está a sua fé nesta noite, irmãos?
Que tamanho está a tua fé? Aquela mulher poderia, Deus, quando eu encontrar, eu quero uma oração forte, vou pedir para Jesus fazer uma oração forte, mas ela disse não, Ramanto, se ao menos, Senhor, eu tocar nas tuas vestes, eu serei curada, aleluia, Jesus. Tamanha era a fé daquela irmã, mas ela perseverou, ela não desistiu em meio às dificuldades, em meio todos a rejeitando, porque todos a rejeitavam. E mesmo assim ela perseverou, ela se arrastando e ela obteve a vitória. Ela perseverou na fé. Essa mulher é uma mulher digna, porque ninguém dava credibilidade para ela, mas ela se permaneceu firme, ela lhe perseverou e teve a vitória dela. Aleluia, Jesus, o Senhor é bom. Aleluia, Jesus. Conosco também não é diferente, irmãos. Nós precisamos ter ânimo, nós precisamos ter força, nós precisamos ir avante, né? A fé. Tem gente que fala, eu tenho fé, eu quero comprar uma geladeira. Oi, irmãos, eu quero comprar uma geladeira. Qual é o valor da geladeira? R$2.000. Eu tenho R$1.500, está faltando R$500. Eu tenho fé. Isso é fé, irmãos? Não, isso não é fé. Fé, Ramanto Narrasui, é você não ter os R$2.000 e crer que Deus é o Deus da providência e crer que Deus é o Deus que dá. Amém, irmãos? É dessa forma. Fé é você não ter. É algo grande. Eu quero comprar uma casa, vale R$50.000. Deus, eu tenho 30, está faltando 20. Isso não é fé. Fé é você não ter nada e Deus entrar com a providência e Ele te dar. Amém? Como Ele vai fazer isso, eu não sei. Se é da forma de um trabalho, se é a forma que alguém, Deus vai usar, eu não sei. Mas Ele é fiel e Ele cumpre e vela pela tua palavra. Amém? Nós precisamos andar de fé. E Abraão foi um pai exemplar. A palavra do Senhor diz que ele foi o pai da fé. Irmãos, você sabe o que é você estar ali no meio da tua família, ali no conforto do teu lar, e Deus falar, sai, Abraão, para uma terra que eu vou te mostrar? Irmãos, não é algo fácil, não. Uma coisa é você chegar aqui e falar assim, eu vou ali em tal cidade, eu vou ali viajar, né? E retorno, mas Deus falar naquele tempo que só era deserto, sai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus nem falou qual era. Deus falou, vai. Amém? E Abraão creu, Abraão teve fé, Abraão pegou a sua família, pegou a sua esposa, pegou todos os seus bens e foi rumo à voz do Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Irmãos, eu quero também contar aqui, quem aqui conhece a missionária Zete? Ela é uma ex-traficante e só para a edificação dos irmãos. Eu ouvi um testemunho e ele falava assim, e ela falava que ela foi presa, né, por tráfico de drogas, e ela estava ali naquela cadeia, até que um dia uma missionária chegou lá, evangelizando na cadeia, e disse a ela, Deus tem uma obra na tua vida, e Deus vai te tirar daqui, e Deus vai te fazer uma missionária. E ela disse, começou a rir, e ela disse amém. Na prova, né, irmão? Porque quando a gente está na prova é assim, amém. Oh, glória, aleluia, Jesus. Mas Deus prova, amém? Deus prova o teu coração, amém? Ramanto na raço. E aquela mulher, e ela disse assim, tão somente dê glória a Deus e aleluia, que Deus vai te tirar deste lugar. E ela disse que ela começou, né? Glória a Deus, glória a Deus. E assim foi o dia todo, a madrugada todinha, irmãos, dando glória a Deus. E chegando no final ali da madrugada, ela disse assim, estou cansada de dar glória a Deus, até agora eu não vi nada. Aleluia. Mas a comparsa que estava do lado dela e disse assim, eu já fui crente e sou desviada.
E lá eu ouvia também aleluia, Jesus. Então, se você cansou de dar glória a Deus, dá aleluia. E ela disse que começou aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia. E assim se prolongou, dando glória a Deus e aleluia. Aquela mulher teve fé, porque foi uma palavra da boca de Deus. Amém, irmãos? Se Deus falou através do vaso dele, ele é fiel para cumprir. Amém? Nós temos que ter fé, nós temos que tomar posse da palavra, assim como Abraão, Deus falou com Abraão, Abraão tomou posse e Abraão creu. Assim, Deus usou aquela mulher, aquela missionária, e falou do plano que ele tinha para aquela mulher, e ela tomou posse daquela palavra, e ela creu, e ela teve fé. E no decorrer do testemunho dela, ela diz que lá no outro dia, o juiz veio e deu causa ganha, e disse: essa madrugada eu tive uma visão, tive um sonho, e o Senhor falou comigo, tem uma mulher lá, e ela está dando glória a Deus e aleluia, passou a noite me glorificando, e eu te digo, solta ela. Ramanto na raçui, da rabandaia súria. Irmãos, quando Deus manda, Ele garante. Se Deus te fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Amém? E ela diz que o juiz deu alvará de soltura dela, porque quem foi que tirou ela daquele lugar, irmãos? Foi Deus, porque a palavra do Senhor diz, operando Ele na raça, quem é que pode impedir? Ninguém. Ninguém pode impedir o mover de Deus, ninguém pode impedir o mover do Espírito Santo na vida daquele que dele tem obra. Amém? Porque Ele é fiel. E ela diz que ela saiu daquela cadeia, e hoje ela é missionária, hoje ela prega nos altares, para cumprir e vela pela tua palavra. Aleluia, Jesus. Quem quiser ouvir o testemunho dela mais completo, tem lá no YouTube, pode ver. Mas é uma bênção. E para mim foi muito edificante ter ouvido aquela mulher. Amém? Ela tomou posse, creu e está aí até hoje, de pé para a glória do Senhor. Amém, amados? Eu aqui só quero também contar da minha parte, que era quando eu fui casar. Amém? Eu tenho uma irmã e ela já namorava. E ela falava assim, e eu dizia, eu vou casar primeiro que a minha irmã. Eu dizia, mãe, eu vou casar primeiro que a minha irmã. Aí minha mãe dizia, meu Deus, coitada da minha filha, nem varão tem, Senhor, como é que vai casar primeiro que a irmã dela? E eu dizia para as minhas amizades, eu dizia, eu vou casar. E o povo olhava assim para mim. Aleluia. E o povo olhava assim para mim, não falava na minha frente, irmãos, porque geralmente é assim, né? Na sua frente é assim, por detrás é só o sangue, né? Mas ali, e eu falava, eu vou. Eu acho que o povo ria da minha cara, né? Coitada, tanto tempo de crente, nem varão tem. Diz que vai casar primeiro que a irmã já estava noiva. Aleluia, Jesus. Mas eu casei primeiro, amém? Ramanto na raça, e porque Deus, Ele é fiel. Quando eu fui comprar o meu guarda-roupa com a minha mãe, e eu dizia, mãe, eu vou casar, e eu vou comprar logo o meu guarda-roupa, porque quando eu casar, eu vou levar o meu guarda-roupa, né? Porque quando a gente é solteiro é assim, né? A gente quer casar, a gente só pensa tudo que a gente junta, né, irmãos? É tudo pensando no matrimônio, é tudo pensando no casamento, né? Então ali eu comprei, eu acho que minha mãe olhava assim e dizia, tamanha é a fé da minha filha, Senhor. Honra, Senhor, a fé dela, porque nem varão eu tinha, irmãos, e eu estava ali comprando pela fé. Ramanto na raçui. Eu estava ali, irmãos, comprando o meu guarda-roupa pela fé, sabendo que o Senhor iria dar o meu varão, que o Senhor enviar o meu varão. Amém? Então é pela fé. O justo vive pela fé. E aqui tem um povo que vive pela fé. Amém, irmãos? Então tenha fé nesta noite. Que tamanho está a tua fé? Tenha fé. Tenha fé. Não perca a tua fé. Porque Deus, Ele é fiel.
Terceiro, Abraão obedeceu. Vamos lá? Gênesis capítulo 12, versículo 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 55 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão e Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram até a terra de Canaã. Amém, amados? Então, nós vimos aqui que Deus fez a promessa para Abraão, amém? Abraão creu, Abraão teve fé, né? E terceiro, Abraão obedeceu. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor disse, irmãos, que é melhor obedecer do que sacrificar. Tem gente que fala assim: eu vou jejuar, eu vou jejuar, jejum meio-dia, jejum de noite, mas não obedece. Será que você está obedecendo nesta noite? A palavra do Senhor está dizendo, é melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes Deus está falando assim, ame, e você está odiando. Aí a palavra do Senhor diz, perdoe, e você está guardando mágoa. A palavra do Senhor diz, trate bem, e você está tratando mal. Deus está falando assim, fale bem, e você às vezes está falando mal. Como está a tua vida? Será que você tem obedecido ao Senhor? Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor Jesus. O Senhor é bom. Então, Abraão ali obedeceu, irmãos. Abraão ali, ele poderia ter ficado naquele conforto, né? Daquele lar, mas ele não, aleluia. Ele decidiu obedecer a Deus. Ele decidiu ouvir a voz do Senhor. Antigamente o Senhor falava, mas hoje nós temos a palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada, né? Irmão, nós temos que obedecer como? Aqui, ó. Aqui, ó, irmão. Esse é o nosso manual, a nossa bússola é a palavra de Deus. Obedeça, medita nela de dia e de noite. E obedeça, cumpra tudo que está escrito aqui, ó, para que os seus dias se vão bem na terra. Amém? E você pode ter certeza que se você obedecer, grande vai ser a tua vitória. Abraão obedeceu, Abraão peregrinou pelo deserto, mas ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu, aleluia. Então nós precisamos, irmãos, ter uma fé obediente. Às vezes obedecer não é algo bom não, né? Como o pastor Danilo já mencionou aqui, né? É meio difícil, né, irmãos? Não é fácil. Deus está lá assim, ame. E você está assim, Deus, mas fulano pesou. Deus, não esqueci não. Deus, e aquilo, Senhor. É ou não é, irmãos? É desse jeito, irmãos. A palavra do Senhor diz que é uma batalha constante do espírito contra a carne, da carne contra o espírito. Deus está falando, faça a minha vontade, a carne não faz não. Né? Tem até um videozinho, né, que diz que tem um anjinho e um capetinha, né? Que fica assim, faz isso, o diabinho faz isso, aí o anjinho faz isso, né? Mas a Bíblia fala dessa luta constante da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. Mas nós devemos nos sacrificar, nós devemos obedecer. Amém, amados? Porque quem obedece obtém a vitória. Amém? Grande pode ser as lutas, grande pode ser os processos, mas quem obedece sempre tem a vitória do Senhor, porque Deus se agrada daqueles que têm um coração contrito, um coração obediente. Amém, amados? Fácil não é, mas nós estamos aqui, o Senhor nos colocou, foi para obedecer, foi para nos rendermos a Ele. Não é verdade? Então nós temos que amar. Não estou sentindo, não é por sentir. É um mandamento. Deus manda, ame, né? Então nós temos que fazer
pela vontade do Senhor, não por nós. Porque se fosse por nós mesmos, nós não queríamos. Na verdade, fulano está assim, Deus não quer. Não, Deus quer que nós façamos diferente. Amém, amados? Deus tem uma obra na sua vida, seja fiel. Amém? Aqui é o reino do Senhor. Você faz para Deus. Amém, amados? O Senhor é quem levanta a liderança. Mas tudo que você faz para o Senhor. Irmãos, quando eu me converti, há 15 anos atrás, eu era solteira, ia para a casa do Senhor. Você sabe o que eu fazia, irmãos? Deus ministrava o meu coração e disse, Deus, eu vou fazer. Ramanto na raço. Irmãos, eu ia para a igreja, eu dizia, quem vai limpar a igreja hoje? Aí dizia, não tem ninguém. E eu disse, me dá a chave porque eu vou limpar. E eu já tinha carro, irmãos, porque o primeiro carro que eu recebi foi com 18 anos, para a glória do Senhor. Deus me agraciou, então eu dirijo desde os 18 anos. E eu ali servindo ao Senhor, eu pegava o meu carro e eu ia para a casa do Senhor, limpar aquela igreja. E eu limpava, irmãos, via aquela igreja tão grande, tão suja. E eu dizia, Deus, só tem eu, mas o Senhor é a minha força. E eu estou aqui, Senhor, fazendo para Ti, ó Deus. Porque, irmãos, pensa num prazer. Eu estou falando da minha experiência, amém? Era um prazer que eu tinha. Você sabe por quê? Porque eu fazia para o dono da obra. Eu fazia para Deus e eu ficava numa alegria. Eu ficava numa satisfação, irmãos. E eu ia para aquela igreja, eu limpava aquelas cadeiras tudo. A água saía preta, parece que tinha mesmo, porque só era eu que limpava, disse que ninguém limpava. Eu ia para os banheiros e lavava os banheiros tudinho, deixava os banheiros tudo cheirosinho. E não precisava falar para ninguém, irmãos. Eu não era de falar. Eu entregava a chave e dizia aqui, quando Deus, sempre que eu posso, sempre estarei aqui limpando a casa do Senhor. Amém? Porque quando nós fazemos, nós temos que fazer para Deus. Amém, irmãos? Porque o nosso galardão, ele vem do céu. O nosso galardão vem do Senhor, A Bíblia fala que aquele que faz e já fala, já teve o seu galardão. Mas aqui eu creio que tem pessoas que faz a obra por amor. Aleluia. Amém, amados? E eu creio que aqui tem pessoas que faz a obra fazendo para o Senhor, porque Ele é o dono da obra. Então a minha experiência foi, eu obedeci a voz de Deus. Deus falou comigo, limpe a minha casa, e eu obedeci a voz do Senhor. Amém? Eu fui, limpei quantas vezes foi necessário, e ali grande era a minha gratidão, porque eu estava feliz, porque eu fazia para o Senhor. Amém? Em quarto lugar, já estou terminando, amados. Abraão venceu as dificuldades. Amém? Imagine, Deus fez a promessa para Abraão. Abraão creu, Abraão teve fé, não é verdade? Abraão obedeceu, mas Abraão também passou pelas dificuldades. Amém? Deus falou, sai da tua terra. Abraão passou pelo deserto, Abraão passou por muitas dificuldades por esse processo todo, fome, sede, dormida, enfim, eu não sei qual é a dificuldade que você tem enfrentado. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem atravessado, mas Deus te diz nesta noite, Ramanto na raço, permanece firme, porque eu estou vendo tudo, Ramanto na raço, e eu irei recompensar. Amém, amados? Permanece firme, permanece fiel. Está doendo, vai glorificando a Deus. Ai, Deus, mas está apertado, vai glorificando ao Senhor. Deus, mas está difícil, não vou suportar, Senhor, essa prova. Ah, Deus, esta calúnia, ramanto na raço. Mas Deus diz, persevera, é perseverando, mas não é murmurando não, como o povo de Israel murmurou não. É glorificando o nome do Senhor, assim como Deus foi na vida de Josué, de José.
Assim como Deus foi na vida de Davi, e Deus cumpriu a vitória na vida de Abraão também, porque ele passou por dificuldades, ele passou por muitas, e eu não sei qual que você está passando nesta noite, mas o Senhor é fiel para cumprir, para fazer você passar por todas essas dificuldades, e lá na frente você vai cantar o hino da vitória. Você crê, irmãos? Amém? Isso aqui é uma palavra profética. Ramanto narrasui, derebandai súria. Oh Espírito Santo, eu intercedo agora, Senhor, pelo teu povo. Eu intercedo agora, porque o Senhor me manda interceder. As pessoas que estão aqui nesta noite e aquelas que não puderam vir nesta noite, o Espírito Santo vai lá agora, Senhor. Eu não sei a dificuldade do teu povo, Senhor, eu não sei o que eles têm passado, mas o teu Espírito Santo, meu Pai, que fala conosco, é aquele que não mente, é aquele que vê todas as coisas. Vai de encontro agora, Pai, e aonde tiver uma dificuldade, aonde tiver uma barreira, meu Deus, que o Senhor venha quebrar nesta noite. Vai jogando por terra agora toda barreira, todo impedimento, toda mentira do diabo, em nome do Senhor Jesus, Pai, que venha cair por terra, Deus, para a glória do nome santo do Senhor Jesus, porque a vitória é do povo de Deus. E dê forças para o teu povo nesta noite, Senhor, que ele, além das dificuldades, que eles venham conseguir vencer, meu Pai, todas elas, para o teu nome, Senhor, ser glorificado. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Eu sinto a presença de Deus nesta noite, aqui neste lugar.